É uma oportunidade para psicólogos e psicanalistas essa interlocução, porque desta maneira você vai mudar o padrão das suas sessões, você vai mudar a sua escuta, você finalmente vai conseguir realizar uma escuta do inconsciente que você sempre quis e até agora não conseguiu, que a sua formação não lhe ajudou, porque negligenciou a interpretação dos sonhos, porque deixou de lado a interpretação dos sonhos na sua formação, como ferramenta para você chegar às causas dos conflitos inconscientes do paciente. Muitas vezes o próprio supervisor que você tem não ajuda você a desenvolver essa escuta do inconsciente, porque ele não trabalha com a interpretação dos sonhos. E Freud se revira no túmulo quando vê psicólogos e psicanalistas, ou pessoas que se dizem psicanalistas, que não trabalham com a interpretação dos sonhos. Porque a interpretação dos sonhos é a via régia, como dizia Freud, para chegar ao inconsciente, a estrada real para chegar ao inconsciente. O acesso ao inconsciente ele é instantâneo. E as defesas dos pacientes, o mundo interno, a maneira como ele lida com as pulsões, tudo isso aparece na interpretação dos sonhos. E é óbvio que isso tem uma relação direta com a estrutura da personalidade deste paciente. É óbvio, porque o sujeito é um só. Então, no seu sonho, assim como quando ele está conversando com você, aparece na comunicação dele a própria estrutura, a maneira como ele está estruturado psiquicamente, nos sonhos é a mesma coisa. E é de uma maneira mais incrível ainda, porque é uma fotografia da mente do paciente. É quase como se fosse um exame de imagens do que está se passando ali dentro. O paciente se revela, a verdade vem à tona. O paciente não pode mentir quando ele traz sonhos. Ele pode se defender. E aí nós vamos utilizar a interpretação dos sonhos para voar abaixo das defesas do paciente e trazer o inconsciente à tona, naqueles casos em que a gente deve fazer isso, obviamente. Esta é a grande oportunidade, porque quando você domina o diagnóstico psicanalítico e se transforma em especialistas na interpretação dos sonhos, você é a referência na melhora do paciente, a referência no processo de cura psicanalítica do paciente. O paciente não vai largar de você de jeito nenhum, porque ele vai ver valor nas suas intervenções, valor no seu serviço, valor no resultado que ele tem na terapia. É algo que só se consegue dentro de um processo profundo, analítico, onde a gente analisa a fundo as comunicações do paciente, seus sonhos, seus atos falhos, o seu comportamento patológico, confirmando tudo isso com o sonho dele, fazendo uma hipótese diagnóstica precisa, que vai fazer com que você use a técnica adequada com esse paciente. No exemplo que eu dei acima antes, isso ficou bem evidente. É claro que quando eu noto que o paciente, na primeira sessão, me traz um sonho onde a dissociação está tão clara, né, entre casas diferentes, e uma ponte que liga essas duas casas, é claro que isso está confirmando uma hipótese de uma estrutura psicótica da personalidade e que a gente tem que trabalhar com esse paciente tecnicamente, não no sentido de interpretar conteúdos inconscientes que vão causar uma regressão para um paciente que já está excessivamente usando defesas regressivas para lidar com a dor mental. A gente vai ter que calibrar as nossas intervenções de modo que o paciente consiga integrar esses objetos internos porque estão cindidos, tanto em relação aos seus pensamentos, como em partes da personalidade dele que está cindida, que está mostrada no sonho, e que tem ali um desejo do paciente de unir essas partes através dessa ponte.
percebendo isso, você sabe que você vai ter que ter uma atitude mais ativa em relação a esse paciente, mais participativa e menos passiva, diferente de quando você trabalha com um paciente neurótico, que você pode ficar mais passivo, ouvindo, esperando o paciente, deixando o silêncio acontecer com bastante frequência, aquele silêncio reflexivo, aquele silêncio próprio do insight, que é necessário dentro da situação analítica. Com o paciente psicótico, você vai saber que a técnica é diferente, que você não pode abandonar o paciente num silêncio que vai aumentar a angústia dele, as suas angústias persecutórias, as suas angústias paranoides em relação ao você, em relação ao próprio conteúdo interno, porque a gente, com quadros e estruturas psicóticas como essa que eu estou falando, a gente não deve provocar regressões no paciente. A gente tem que ajudar a integrar partes cindidas da personalidade, porque ele está usando maciçamente a identificação projetiva. Então, qual é o maior benefício em usar a interpretação dos sonhos para confirmar o diagnóstico psicanalítico? O maior benefício é que você vai trabalhar com o inconsciente do paciente imediatamente. Você vai ter acesso ao inconsciente do paciente imediatamente e vai conseguir identificar imediatamente qual é as defesas que ele está utilizando que estão sendo evidenciadas no sonho.